Obrigado aí pelo convite, todos presentes na mesa. Bom, inicialmente, gostaria de chamar a atenção de que, pelo título do que aqui nos já chamou a atenção, ele já tem um posicionamento já de discussão sobre o não voto, ou o voto nulo, ou simplesmente não ia votar. E eu acho que a questão central também não é propriamente se nós votamos ou não votamos. A questão central é que é o resgate da política, e portanto da intencionalidade, e portanto da publicidade de uma ação que é a eleição como referência de ritual, né? De um ritual coletivo, de congregação de uma coletividade em busca da distribuição de poder. Então, do ponto de vista individual, e ele aqui está correto, cada um faz o que quiser com o voto. Mas na medida que a gente traz um debate desse, deixa de ser uma escolha individual e passa a chamar a questão da política. Portanto, ele é coletivo. Então, se você começa a colocar, pôr em dúvida esse ritual burocrático, que ele, na verdade, ele perdeu o eros, ele deixa de ser um agregador coletivo e é simplesmente um ritual formalístico, em busca de uma funcionalidade da sociedade, tá? Onde não prima uma reflexividade, e não prima principalmente pelo controle coletivo sobre esses processos ritualísticos, ele não tem sentido de ser. Tá? E a burocracia, ela tende a impedir qualquer tipo de discussão. Ela não aceita uma outra lógica se não fazer funcionar aquilo que se espera que funcione. E é óbvio que a cada 4 anos ou a cada 2 anos, dependendo da esfera organizacional que está em disputa, é necessário a gente fazer isso para poder essa distribuição de poder. Na verdade, o que existe são processos formais que não é capaz de trazer o principal, que é a capacidade reflexiva e de poder coletivo, né? Na verdade, esse poder já está definido antecipadamente, ou seja, pela burocracia política, que decide quem é o candidato, decide o financiamento, decide o discurso que se fala. Então, na medida que a gente faz isso hoje aqui e divulga isso aqui, tem um caráter extremamente educativo de combater um discurso hegemônico e homogêneo de que a política é eleição. É reconhecer um processo virtual morto, que não consegue mais, ou se já chegou algum dia a conseguir, agregar o que existe de melhor na coletividade e com poder de decisão. Porque os processos ritualísticos que não garantem essa coletividade e poder de decisão, alguém já decidiu antes do processo existir. E, portanto, não nos interessa. Então, essa discussão, quando ela se torna pública, ela se transforma política, ela se transforma essencialmente educativa. E a eleição extremamente deseducativa no sentido de que ela não é capaz de aglutinar os processos de reflexividade. E principalmente nessa era que nós estamos vivendo da alta tecnologia, de alto especialista, que transforma questões políticas em marketing, transforma em programa de calor. Porque se alguém quiser aprender política e assistir qualquer programa eleitoral, vai aprender qualquer coisa, menos política. Ou vai entender um tipo de política que é um político instrumental, utilitária, que simplesmente quer atrás de voto. Então veja, ele mata a cidadania no sentido talvez mais, eu nem uso mais a palavra cidadania, porque ela não consegue expressar propriamente a política, mas vamos manter aqui, e transforma a gente em eleitor. Fabrica o indivíduo eleitor. O eleitor é o consumidor, como nós somos transformados no mercado em consumidores de mercadoria. Pelo menos eles pensam em nos construir como mercadoria. Então, eles não chamam como sujeitos políticos, eles chamam como eleitor. Porque eleitor é um dispositivo funcional do sistema para fazer com que ele funcione. Então, eles carimbam o nome na gente, e isso como processo constante, a gente projeta que nós somos eleitores, na verdade, e portanto desconfiguram o que é ser nós.
nós somos seres políticos. E aí, quando transforma em agente eleitor, a gente transforma a gente em números. E, portanto, deseuropeia é uma coisa fundamental na política, que é a paixão, que é a disputa, que são as ideologias, que podem encontrar até diferenças aqui entre nós na forma de colocar. Mas ele não pode trabalhar com isso, porque ele só pode trabalhar com a opção de morte. Ele só pode trabalhar com a repetição. Ele só pode trabalhar com a incapacidade de criar um vínculo com o outro. Então isso não é mais política. Isso é uma racionalização dos atos aparentemente políticos, que dão uma conotação que nós estamos escolhendo alguém, quando na verdade são escolhas mercadológicas que não acrescentam em nada. E aí nós temos uma tradição política que nós precisamos incluir no debate, que é essa tradição autoritária brasileira, que nós temos 300 anos de escravidão, nós temos esse império aí, nós temos essa república, tá? Nós temos uma estrutura que sempre tratou o sujeito como uma ameaça, o inimigo, e para um sujeito político, eu só tenho uma resposta, que é a violência e a eliminação do outro. Ou, primeiro, ela é simbólica, a partir da intimidação. Quando ela não se resolve, é o assassinato, é a prisão, é a tortura, é o que está se fazendo nas manifestações, como sempre fez isso, né? Os anarquistas foram perseguidos muito no início da República Velha. Quantos não foram assassinados e eliminados? Né? Os comunistas nas suas origens, os trabalhadores, né? Então, esta violência é uma prática hoje. Olha, o voto útil é uma expressão dessa prática. O voto útil não é apenas uma defesa de uma escolha boa ou menos ruim. Quer dizer, a própria posição do voto útil, ou seja, eu escolher o menos ruim. O menos ruim seria uma violência a esse erotipo de seguinte: eu não quero nenhum nem outro. Eu quero uma outra coisa para além disso que está sendo colocado aí. Então, na verdade, é uma tentativa de impedir outras experiências. Então, se há algo positivo nessa experiência eleitoral agora, é a jornada de junho. São os votos nulos, votos brancos, e as pessoas que não saem de casa para votar. Agora, também nós não podemos ter ilusão, e acho que aqui levantou um ponto aqui importante, que necessariamente esse grau de milhões de pessoas que votaram nulo, branco, ou nem foram votar, qual é melhor? Isso aí. Isso aqui? Isso aqui? Tá bom? Então, que não foram votar, óbvio que aí tem postura reacionária também, pessoas tão decepcionadas, que é capaz de matar qualquer um, trabalhador, mulher, porque nada presta, tal. Mas aí tem também os que eu considero os votos críticos, reflexivos, que não estão reconhecendo essa experiência mais. E o que é fundamental? Reconhecimento da autoridade. Não existe poder sem o reconhecimento de autoridade. Então, a jornada de junho está nos ensinando o seguinte: de que essa juventude que foi para a rua e que não saiu da rua e continuou na rua, ela não está reconhecendo mais dessas autoridades. Eu não posso construir um outro poder, eu não posso construir um poder democrático se eu não quebrar as lógicas representacionais de autoridade que está montada na economia, que está montada nas instituições educacionais, que está montada nas instituições de saúde, ou seja, da família, tá? Então, e aí é um dado novo que é importante, que nós deveríamos refletir, não é simplesmente, quer dizer, a lógica conservadora vai ser o quê? Eu disputar o mercado. Então, se tem muita gente que está votando, vamos tentar ganhar. Foi um texto que eu vi de um colega, um professor, que é uma das táticas, é tentar convencer quem está votando nulo e branco, está decepcionado. Pelo contrário, nós temos que estimular a decepção com a política. Nós temos que estimular a decepção com a instituição política autoritária e hierarquizada, que ela tem uma função de fortalecer e a manutenção do status quo. Então, nós não temos que ficar preocupados porque, pelo contrário, nós temos que estar felizes que hoje existem 11 milhões, 40 milhões, o número não interessa. Interessa que há uma crise de representação política, isso é fundamental. Há uma crise das instituições em geral. E essa crise precisa ser aguçada, ela precisa ser trabalhada para que a gente consiga dar passos efetivos na democratização da sociedade. E a democratização da sociedade não passa necessariamente pela política eleitoral, pelo contrário.
diária, no cotidiano, que vai nos permitir uma construção de uma sociabilidade que permita ser uma alternativa a essa estrutura de poder que deve ser criada no seu cotidiano. Então, os discursos do voto útil têm uma expressão de um autoritarismo e de uma tradição coronelista. Tem ainda uma tradição patriarcal de que a gente não pode se rebelar contra isso. Você tem sempre que escolher o ruim. Entende? Você tem sempre que aceitar isso. Me lembra um pouco certas explorações sobre a mulher, quando, em nome de alguma instituição do casamento do filho, ela tem que aguentar o marido. Entende? Ela tem que aguentar aquela ordem. Ela tem que aguentar e se sujeitar àquela estrutura. Sem dúvida nenhuma, há uma questão de gênero por trás desse discurso de voto útil e impedir a alteridade, impedir a singularidade do sujeito nessa disputa política. Porque votar é uma ação política, apesar de considerar hoje uma ação burocrática e, portanto, desprovida de capacidade de aglutinação revolucionária, como também não votar é uma ação política que precisa ser respeitada e que precisa ser disputada esse discurso sobre os processos eleitorais. Porque se a gente não fizer isso, simplesmente não votar ou votar nulo, porque nós estamos insatisfeitos e não transformar em ação política, isso simplesmente vai ser um processo individual. E não é individual, ele é uma